Graça e paz, irmãos e irmãs. Graça e paz, irmãos e irmãs. Pode sentar em nome de Jesus. Abra comigo a sua Bíblia no Novo Testamento, Evangelho no Novo Testamento, no livro de Tito. Amém? Tito. Carta que Paulo escreveu a Tito, depois de Timóteo. Capítulo 2, verso 11. Nosso segundo culto. De manhã a igreja estava tão cheia que eu falei, meu Deus, não vai ter ninguém à noite. Mas graças a Deus, os irmãos estão aqui. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Quantos querem ouvir a voz de Deus? Aleluia. Glória a Deus. Tito capítulo 2, verso 11. Aleluia. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Alguns recados. O último domingo do mês vai ser Santa Ceia do Senhor. Essa semana não teremos o imersão. Vou até anunciar, pastor, esqueci de avisar de manhã. Nos ajude aí divulgando. Nós não vamos ter o curso na quarta-feira, mas na outra quarta-feira voltamos. Essa semana eu tenho um compromisso aí com a família, mas vai ser bênção em nome de Jesus. E você que deseja trabalhar na obra de Deus, nos ajudar, estamos precisando de voluntários para as escolas das crianças. Nós vamos voltar com os cultos infantis, de manhã e de noite, vai ser bênção, amém? Procura a Aline. Nós precisamos de pessoas, voluntários para estar nos ajudando. Diz assim a palavra do Senhor: porque a graça salvadora de Deus se há de manifestado a todos os homens, ensinando-os que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurança e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo especial, zeloso de boas obras. Verso 15, fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém despreze, ninguém te despreze. Assim como Paulo escreveu ao seu filho na fé, Tito, alertando ele, exortando ele para que ele ensinasse sobre essas verdades, sobre a vinda de Jesus, eu tenho nessa noite uma incumbência de ministrar também, porque eu sinto esse peso sobre mim. Preciso ministrar sobre a sua vida, sobre essas verdades da palavra de Deus. O escritor do livro de Eclesiastes, no capítulo 7, verso 8, ele diz: é melhor o fim das coisas do que o início. Começar as coisas é importante, irmãos, mas mais importante do que começar alguma coisa, o melhor é terminar. Quando você projeta algo e o começo sempre é difícil, sim ou não? Você projeta um sonho, você tem um sonho, seja uma faculdade, uma casa, um curso, a família, todo começo é difícil, mas depois de muita persistência, perseverança, você consegue concluir, isso é muito gratificante. Por quê? Porque a recompensa é melhor, o fim é melhor do que o começo. E deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, nossas últimas obras sempre serão as que mais serão lembradas. Você vai ser lembrado pelas suas últimas obras. Por mais que você tenha começado com sucesso, por mais que você tenha começado bem, por mais que você tenha dado os primeiros passos e tenha começado alguma coisa, suas últimas obras são as que vão ser destacadas. Alguém está ouvindo essa pregação aqui, irmão? As nossas últimas obras serão as que serão mais destacadas, porque o fim das coisas é melhor do que o começo. Do que vale, irmãos, começar alguma coisa e não terminar? Eu vou citar alguns textos aqui, se você puder anotar ou marcar, se você conseguir acompanhar, eu vou ser bem rápido aqui na leitura dos textos.
Lucas 14, 28, Jesus falou assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Como é que você quer ser lembrado? Deixa eu te perguntar, como é que você quer ser lembrado, irmão? Ah, lá vai um homem que até começou, mas desistiu no meio do caminho, parou. Lá vai outro que lançou os alicerces, começou uma obra, mas não conseguiu concluir, parou no meio do caminho, desanimou, cedeu às pressões, se deixou levar pelas distrações, até estava queimando no início, era fervoroso, glorificava a Deus, mas parou, não concluiu a obra. Como é que você quer ser lembrado? Assim como Demas, Paulo fala de Demas: Demas me abandonou, amou o presente século. Como é que você quer ser lembrado, irmão? Olha o alerta de Jesus para uma igreja, Apocalipse capítulo 2, verso 4, vai acompanhando aí. Olha o que Jesus fala para essa igreja: tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e pratique as primeiras obras. Quando não, brevemente virei a ti e tirarei o seu castiçal, se não se arrependeres. Jesus está exortando essa igreja que começou bem, mas que deixou se levar pelo esfriamento, se deixou ser levado pelas circunstâncias e abandonou o primeiro amor. Agora olha outra igreja, Apocalipse 2,19, para essa primeira igreja Jesus exorta eles. Agora essa segunda igreja, Apocalipse 2,19, eu conheço as tuas obras, teu amor, teu serviço, a tua fé, a tua paciência, as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Jesus está elogiando essa igreja pelas suas últimas obras. Sabe, irmãos, esse mês aqui, como o pastor André falou, estamos comemorando 18 anos, já podemos tirar a habilitação, completamos 18 anos, e nosso começo, irmão, nosso começo aqui foi muito importante. Nosso começo foi um começo de milagres, muitas coisas nós já vivemos aqui, nessa casa de oração, muitos milagres, muitas recordações, muitas bênçãos nós temos para contar. 18 anos de história. Se você não conhece a história dessa igreja, tudo começou em 2003, junho de 2003, minha mãe e meu pai começou um culto lá em casa, na nossa garagem, culto de ação de graça, estava minha mãe, meu pai, a tia Hélia e alguns irmãos, lá na garagem da casa do meu pai. Depois os cultos se tornaram mensais, uma vez por mês, estávamos reunidos ali, e aí a garagem ficou pequena, então a minha avó, que ainda era viva, cedeu a garagem da casa dela, para nós nos reunirmos lá, a missionária Rosa Madruga, mas ela estava na cadeira de roda, e mesmo na cadeira de roda, minha avó foi levantada por Deus, junto com o meu tio, o pastor Daniel, o irmão mais velho do meu pai, Natan, o irmão mais velho do meu pai, é o primeiro mais velho, né? O Natan, que era um dos mais velhos, junto com a minha avó na cadeira de roda, eles derramaram o óleo sobre a cabeça do obreiro Daniel, e ele foi chamado, separado para o santo ministério pastoral, aleluia, e a glória de Deus se derramou sobre as nossas vidas, e crescemos, e já são 18 anos, para a glória de Deus, 18 anos, e até aqui o Senhor tem nos sustentado, aleluia.
E nós devemos celebrar a Deus por tudo aquilo que nós vivemos no passado. E eu aprendi isso. Celebre a Deus por aquilo que você viveu no passado. Porque quando você faz isso, você está trazendo à memória aquilo que te dá esperança. Celebre a Deus por aquilo que você viveu. Por isso que estamos testemunhando aqui, cada testemunho lindo. Pastor Rogério hoje com a Miriam testemunhando pela manhã, aquilo que Deus fez na vida deles aqui nessa casa de oração. A irmã Rosa, o irmão José testemunhou quinta-feira. Celebramos a Deus por aquilo que Deus fez no passado, e nós estamos trazendo à memória aquilo que nos dá esperança. Isso é gratidão a Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, a obra não acabou ainda não. Nós temos uma responsabilidade aqui, aleluia, irmão. Nós temos uma grande responsabilidade, precisamos continuar escrevendo uma história. Você precisa continuar escrevendo uma história. Não podemos parar. O que adianta começar e não concluir? Que adianta começar bem e não concluir? Nós temos uma missão aqui neste lugar. Nosso pastor sempre canta aqui, e é uma canção profética: esta obra é do meu Deus, e a porta que Ele abre, ninguém pode fechar. Não podemos parar, irmãos. Nós temos uma responsabilidade. A chama não pode se apagar. E agora eu vou engatar a segunda marcha aqui do sermão. Nós estamos aqui em missão, irmão. Sabe por que Deus plantou essa igreja aqui? Porque nós temos uma missão aqui. A igreja é uma base do reino dos céus. Esta igreja é uma tenda improvisada. Já parou para pensar por que existe o nome tabernáculo? Tabernáculo fala de um lugar provisório. Tabernáculo fala de uma base, uma tenda. Por quê? Porque a nossa pátria, ela é celestial, irmão. Nossa pátria é celestial. Nós não somos deste mundo, nós somos peregrinos aqui. Nós somos forasteiros aqui. Nosso coração, ele bate pela eternidade. Esse tabernáculo, essa casa de oração foi plantada aqui com um único propósito. Nós temos um propósito, nós temos uma meta aqui. Estamos aqui em missão, e tudo que nós fazemos, irmão, tudo, os encontros, os cultos, os trabalhos, as ações sociais, os eventos, tudo gira em torno de pelo menos duas finalidades. Por que a igreja se reúne? Primeiro propósito, trazer glória ao nome do Senhor e pregar o evangelho do reino de Deus. Segunda finalidade e propósito, por que essa igreja está aqui? Para te sustentar, para te conduzir, para te preparar, para te fortalecer, para te ajudar, para te acompanhar, para te disciplinar, para encorajar você, para exortar você, para te abençoar, para te preparar. Para quê, pastor? Para o maior momento, para o momento mais aguardado, mais importante, mais maravilhoso da história da igreja e do povo de Deus, dentro do propósito soberano eterno de Deus. E qual é esse momento? A Bíblia chama ele do grande dia do Senhor. A Bíblia chama esse momento do retorno glorioso de Jesus. Jesus está voltando poderosamente, vitoriosamente. Nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Hebreus 9:28 diz, irmãos: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá pela segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Eu vou encher você de texto aqui hoje. Atos capítulo 1, verso 9. E quando diziam isto, vendo eles, foi levado às alturas em uma nuvem, e o recebeu ocultando os seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens Galileu, por que vocês estáis olhando para o alto? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima, há de vir da mesma forma que viste ele subir. Apocalipse 1:7 diz: eis que venho com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que era, aquele que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. Ele virá e todos verão. Todos verão. E Jesus fala: até os que os transpassaram.
quando Jesus estava para ser julgado diante do sumo sacerdote, Marcos capítulo 14, verso 61, o sumo sacerdote fez uma pergunta para Jesus: tu és o Cristo, filho de Deus? Jesus falou: eu sou. E Jesus declarou para ele: em breve vereis o Filho do Homem à direita de Deus, vindo sobre as nuvens dos céus. Sabe por que Jesus falou isso? Porque Filipenses 2 diz que ele recebeu o nome que é sobre todo nome, e ao nome de Jesus todo joelho vai ter que se dobrar, no céu, na terra e até aqueles que estão debaixo da terra. Todos vão ter que se dobrar e reconhecer que Jesus é o Senhor. Aleluia, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ele virá, irmão, e ele virá com grande poder e glória sobre as nuvens. E esse acontecimento, talvez é a primeira vez que você está ouvindo essa mensagem, é um dos acontecimentos mais poderosos, e será o maior acontecimento de todos os tempos, de todas as épocas e de todas as gerações. Só no Novo Testamento existe mais de 318 referências sobre a segunda vinda de Jesus. Aleluia! Há uma grande expectativa sobre esse momento. Paulo vai dizer em Romanos 8:19 que até a criação geme, clama por essa esperança, pela expectativa da manifestação dos filhos de Deus. E por que a criação geme e clama? Porque ela está escrava por conta do pecado, da queda. A natureza, irmão, está clamando por esse dia. Os terremotos que você vê, sabe, as chuvas, é a natureza clamando pelo glorioso dia de Jesus. A natureza está clamando para ser liberta desse cativeiro do pecado. Sabe, lá no céu existem anjos, serafins, e eles estão lá preparados como soldados para uma guerra, só aguardando a ordem do general. Quem é o general? Aquele que está sentado no trono. Apocalipse 19 fala que ele é o cavaleiro do cavalo branco. Marcos 8:38 fala que o Filho do Homem virá com poder e glória junto com os seus santos, os anjos. Eles estão lá só esperando, irmãos, como soldados, prontos para a guerra, esperando a ordem do general, que vai declarar: chegou o grande momento, e ele dará uma ordem no céu: toquem a última trombeta. Apocalipse capítulo 10, verso 7, toquem a última trombeta. 1 Coríntios 15, 51 e 52, porque chegou o momento, alarido, voz de arcanjo, ele vai vir nos céus, vai acontecer a ressurreição de todos os que morreram em Cristo, e nós, os que estivermos vivos neste momento, seremos transformados em um abrir e fechar de olhos. Isso já foi estabelecido, tem uma agenda já, foi estabelecida no céu, irmão, você querendo ou não, acreditando ou não, Jesus está voltando. Foi profetizado por Joel, foi profetizado por Isaías, foi profetizado por Jeremias, foi profetizado por Daniel, foi profetizado por Zacarias, pelos apóstolos e pelos profetas. Acontecerá o retorno glorioso de Jesus Cristo, o Rei da Glória, louvado seja o nome dEle. Mas sabe, irmãos, quem está aqui? Vou pregar para esse lado aqui, quem está aqui? Sabe, irmãos, eu sei que estamos vivendo dias difíceis, estamos no meio de uma crise, estamos no meio de uma pandemia, e nunca aconteceu isso. Já aconteceram epidemias. Uma epidemia é algo local, já aconteceu na África, já aconteceu na Europa, mas pandemia global, isso é a primeira vez que está acontecendo. Pessoas estão de máscaras aqui em Guaianazes, e tem gente que está usando máscara na Palestina, na África, algo global, irmão. Já parou para pensar nisso?
Os dias não têm sido dias fáceis. Isso já é um alerta para nós. Eu sei que nós temos sido bombardeados por notícias ruins todos os dias. Eu sei que tem um espírito de esfriamento, pessoas que estão compartilhando conosco um desejo de desistir, dias de desistência. Quantos estão desanimados? Quantos estão parados? Crise econômica, doenças emocionais, muitos soldados estão parando. Muitos líderes, pastores, ministros que pregavam, que estavam com a mão no arado, olhou para trás e largou. Colocaram a mão no arado, mas estão olhando para trás. Quantos estão distraídos, se envolvendo com as coisas do mundo, com o seu sistema? Deixa eu te falar algo. Deus te trouxe hoje aqui essa noite para dizer para você: você não pode parar. Você não pode desistir, eu não posso desistir. Nós não podemos recuar, irmãos. Mesmo que vivemos dias difíceis, não é hora de parar, não é hora de desistir. Hebreus 10:35, vai recebendo aí. Portanto, não abandonemos a vossa confiança, pois nele há grandioso galardão. Verso 36, em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que Ele prometeu. Pois dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, minha alma não se agradará nele. Nós, entretanto, não somos dos que regridem para a perdição, mas dos que creem para a salvação e seguem avançando. Nós não podemos parar no meio da jornada. Nossa recompensa, irmão, nossa coroa não está no começo. Muitos começaram bem, entregaram a vida para Jesus, aleluia, glória a Deus, louvando no altar, pregando, mas pararam, deixaram se levar pelas situações. Deixa eu te falar algo, a recompensa não está no começo, a recompensa nossa não está no meio, nossa recompensa está no fim. Aquele que for fiel até a morte, aquele que for fiel até o fim, receberá a coroa da vida. Vou ler alguns textos para você aqui, porque nós lemos muitas vezes a Bíblia e não percebemos isso. Presta atenção. Olha o que diz a palavra de Deus, Filipenses capítulo 1, verso 6. Estou plenamente convicto de que aquele que iniciou a boa obra em vós, há de concluí-la até o dia de Cristo. Até quando, irmãos? Até quando, igreja? Repete isso, até o dia de Cristo, repete. Deus começou uma obra na nossa vida, e Ele vai aperfeiçoar essa obra até quando? Até o dia de Cristo. Verso 9, suplico isto em oração, que o vosso amor fraternal cresça cada vez mais, no pleno conhecimento, em todo entendimento, a fim de que possais discernir o que é melhor para vós, e vos torneis puros, irrepreensíveis, até quando? Até o dia de Cristo. 1 Coríntios 1:5, pois em tudo foste enriquecido por Ele. Aleluia, irmão. Deus, Ele nos enriqueceu de bênçãos. Nós somos enriquecidos de bênção. Recebemos tantas bênçãos de Deus. Todo dia eu oro, agradeço a Deus pelas bênçãos espirituais, bondade de Deus, misericórdia, graça, proteção. Todo dia, a vida, o fôlego da vida, em tudo nós temos sido enriquecidos. Aleluia. Kaique subiu aqui falando sobre isso. Mas olha o que diz a palavra, verso 6 aqui. Portanto, o testemunho de Cristo foi confirmado em vós, de maneira que não lhes falta nenhum dom. Deus é tão bom que tem derramado dons espirituais sobre nós. Enquanto aguardais o quê? A aparição, a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele os conservará. Deus vai nos conservar, irmãos, firmes
até o fim. Até o de modo que sereis irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Verso 9, porque Deus é fiel, irmão. Deus, Ele te chamou, Deus, Ele te capacitou, Deus fez uma obra linda na sua vida, e se você continuar firme, olhando para Jesus, Ele vai te abençoar até o fim. Tessalonicenses 3, 1 Tessalonicenses 3,12, que o vosso amor, que o Senhor faça crescer e transbordar, o amor que tendes uns para com os outros, para com todas as pessoas, a exemplo do nosso amor, que Ele fortaleça o vosso coração para serem irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus, aonde? Na vinda do nosso Senhor com todos os seus santos. O amor não tem que se esfriar, nosso amor, segundo a palavra, tem que aumentar, uns pelos outros. Nós devemos amar uns aos outros, e esse amor fraternal entre irmãos, essa comunhão, ela precisa continuar, ela não pode parar, deve continuar até quando? Até o dia da vinda do Senhor. Quem está recebendo essa palavra aqui, irmão? 1 Timóteo 6,12, essa aqui é para os obreiros, para os servos, pastores. Timóteo representa os obreiros. Paulo está escrevendo e dizendo: combata a boa batalha da fé, tome posse da vida eterna, para que foste convocado, tendo já realizado a boa confissão diante de muitas testemunhas, na presença de Deus que a tudo dá, e de Jesus Cristo, que perante Pôncio Pilatos fez o perfeito testemunho. Eu te exorto, guarda este mandamento. Olha o que Deus está falando para os obreiros: guarda esse mandamento. Até quando? De que forma? Imaculados, irrepreensíveis, até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará com que se cumpra no seu devido tempo, porque Ele é bendito, o único soberano, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, o único Deus imortal, e nele habita a luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A Ele seja a honra e poder para sempre. Aleluia. Combate o bom combate da fé. Até quando? Até no meio da jornada? Até o fim, irmão. Até a vinda do Senhor. Nossa meta aqui é até a vinda do Senhor, irmão. Nossa meta aqui é até a vinda do Senhor. Por isso Deus plantou essa igreja, para sustentar você, para edificar, para te exortar, para dizer para você: não para, não desista. Aleluia. Olha porque nós temos que congregar. Hebreus 10, 25, não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns. Muitas pessoas têm abandonado a congregação. A Bíblia fala: não abandonemos, como alguns têm feito. Pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros. O marido, ei marido, quando a esposa não quiser vir para a igreja, exorta ela, motiva ela: vamos para a casa de Deus. A mulher, exorta o marido: vamos para a casa de Deus. Pega os seus filhos, adolescentes, e diga para ele: vamos para a casa de Deus. Vamos congregar, vamos nos reunir, vamos adorar a Deus. Vamos lá buscar Deus junto com o povo, vamos lá adorar Jesus. Por quê? Porque o dia está se aproximando. Motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. Eu tenho que congregar só domingo? Não. Eu tenho que congregar só terça? Não, eu tenho que congregar até a vinda do Senhor. Alguém está recebendo essa palavra, irmão? Jesus falou para mim essa noite, irmão, o Espírito Santo falou: esse vai ser o seu melhor sermão. Mas não é por conta da elaboração dele, mas por conta da urgência dessa palavra. Sou profeta de Deus aqui nesse altar. Pregamos essa mesma mensagem pela manhã, e Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra. 2 Timóteo 4, 6, quanto a mim, estou sendo derramado como vinho de oferta de libação, o momento da minha partida está próximo. Combati o bom combate,
completei a corrida, guardei a fé, e agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me concederá. Quando? Quando? Pode declarar, irmão? Naquele dia, e não somente a mim, mas certamente a todos os que amarem a sua vinda. Está pegando a palavra aí, irmão? Está pegando a palavra aí, irmão? 2 Pedro 3,10, vou te encher de versículo bíblico hoje. Entretanto o dia do Senhor virá como ladrão, nos quais o céu desaparecerão ao som terrível e estrondo, ao som de um estrondo terrível, e os elementos desintegrarão pela ação do calor, a terra e toda a obra que nela existe será exposta ao fogo. É a Bíblia que está falando. E aí Pedro vai dizer no verso 11, ora, se tudo o que existe será aniquilado, que espécie de pessoas é necessário que sejais? Pedro está falando o seguinte aqui, se realmente o que está escrito na palavra, se realmente a vinda do Senhor é uma verdade absoluta, se Ele virá como ladrão, isso e tudo que está declarado na palavra vai acontecer, e vai acontecer, que tipo de pessoas vocês devem ser? Que tipo de pessoas vocês devem ser? Pessoas com braços cruzados? Pessoas desanimadas? Que estão parando, que estão desistindo? Pessoas santas, irrepreensíveis, que vivem em santidade, como? Aguardando o dia do Senhor e apressando a sua vida. Naquele dia, os céus se dissolverão no fogo, e todos os elementos ardendo se dissiparão com o calor. Todavia, confiando em sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Aí o verso 14 diz, por isso, amados, aguardais estes eventos, esforçai-vos. Deus está falando para mim e para você, se esforce, amados, se esforce, para que sejais encontrados em plena paz, sem mácula, e livres das culpas diante dele. Como nós vamos aguardar a vinda do Senhor, irmãos? Como a Bíblia diz que nós temos que aguardar a vinda do Senhor? De que maneira? Derrotados, desanimados, vivendo assim e assim, ora está lá na igreja, ora está lá embaixo, ora está firme, ora está... Não, constantes, firmes. Pedro diz, irmãos, que nos últimos dias pessoas vão zombar dessa verdade, dizendo, onde está a promessa da vinda do Senhor? Vão zombar, dizendo, onde está a promessa da vinda do Senhor? Mas Ele virá, irmãos. Mais um texto para você, Tiago 5,7, portanto, meus amados, sede pacientes. Até quando? Você pode ler aí? Você pode ler, igreja? Os irmãos estão aqui, irmão? Os irmãos estão aqui? Quem almoçou hoje? Paciência até quando? Até domingo que vem? Paciência até quando, igreja? Até a vinda do Senhor. Até a vinda. Como um lavrador, observai como um lavrador aguarda o precioso fruto da terra, esperando com paciência para que receba as primeiras chuvas de outono e as que encerram a primavera. Sede vós igualmente perseverantes, fortalecei o vosso coração, porquanto a vinda do Senhor está próxima. Poderia ficar a noite toda aqui lendo textos bíblicos. Não podemos parar, não podemos recuar, não é hora de desistir. A nossa meta aqui, irmão, nós temos uma meta aqui. Qual é a nossa meta aqui? É servir a Jesus até que Ele venha, irmão. Você pode declarar até que Ele venha. Pastores, não pare, pastores. A nossa meta é até que Ele venha. Obreiros, não pare. Continue, obreiros. Nós devemos continuar até que Ele... Ministros, não pare de tocar, não pare de pregar, não pare de ministrar.
mais do que escala, irmão. Tem gente que acha que servir a Deus é só uma escala, é mais do que isso. O culto é mais do que o culto, é mais do que um sermão, é mais do que oferta no altar. Diz respeito a uma meta, diz respeito a um alvo, diz respeito a um único objetivo, a uma bendita esperança. A nossa meta é adorar e servir a Jesus até que Ele venha. Está doendo, pastor, você não sabe. Estou sofrendo, estou na crise, estou desanimado, estou no vale. Ei, irmão, levanta-te, levanta-te. Temos um alvo, irmão. Somos peregrinos em terra estranha, temos um lar, temos um destino, temos uma bendita esperança, e até que Ele venha. Olha como Paulo esperava a vinda de Jesus. Romanos 8,18. Olha como ele esperava. Olha o que ele declara: estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Sabe o que Paulo está falando? Essa luta que eu estou passando não se compara. A alegria da chegada vai valer a pena, irmão. A alegria da chegada, o peso da glória, a revelação, a esperança. Por isso vale a pena. Vale a pena passar pela luta, vale a pena passar pelo sofrimento, vale a pena resistir. Você está na crise, você está na luta, você está enfrentando dificuldade, vale a pena. Por quê? Porque nada disso se compara com a glória que está reservada a nós, a igreja. Aleluia. Os que creem nisso, eu creio. Tem mais alguém que crê aqui, irmão? Ou eu estou pregando? Para quem eu estou pregando essa palavra? Alguém está recebendo ela aqui, irmão? Aleluia. Pode dar um aleluia aí? Pode dar um brado de vitória aí, igreja? 2 Coríntios 4,16. Porquanto não desanimamos, ainda que o nosso externo esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação, dia após dia. Pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável, de valor eterno. Sendo assim, fixamos os olhos naquilo que não se pode enxergar, porque aquilo que se vê é temporal, mas as coisas que não se veem são eternas. Palavra, irmão, Bíblia Sagrada, livro santo, Escritura. Esse livro tem poder, irmão. 40 pessoas escreveram esse livro, em épocas diferentes. Isso é poderoso. O primeiro autor da Bíblia foi Moisés, o último autor foi João. Homens que viveram em épocas diferentes, níveis sociais diferentes. Temos aqui profetas que foram boiadeiros como Amós, temos aqui profetas que viveram na corte como Isaías, temos pescadores, temos um homem que foi ensinado em toda a religião da época, Paulo, que se converteu. Homens de épocas diferentes, mas eles foram inspirados pelo Espírito Santo e escreveram essa revelação pessoal e especial de Deus de uma forma tão poderosa que ela não se contradiz. Não se contradiz. É a palavra de Deus, o livro sagrado. Filipenses 3,13. Irmãos, não penso que já tenho conquistado, mas tomo a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim, para o prêmio da vocação, para o meu precioso prêmio. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Não podemos parar. Temos uma responsabilidade aqui. Estamos em uma grande obra. E olha o que Jesus fala em Mateus 24, irmão, verso 46. Está acompanhando? Está acompanhando, igreja? Olha o que Jesus fala: bem-aventurado é aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Jesus está falando o seguinte: bem-aventurado é o servo que quando o Senhor vier, encontrar ele com a mão na massa, trabalhando. É assim que nós devemos viver, irmãos, trabalhando.
Feliz é aquele servo que quando Jesus vier, não encontrar ele assim, desanimado, mas encontrar ele trabalhando em serviço, servindo, pregando, orando, ministrando, jejuando, confiando, evangelizando, seja na igreja, seja na rua, seja em casa, mas trabalhando em obra. Feliz é esse servo. Quando Jesus vier, porventura encontrará fé na terra. Meus irmãos, os apóstolos já não estão mais aqui. Os profetas também já não estão mais aqui. Profetas, apóstolos, Pedro não está aqui, João não está aqui, Tiago não está aqui. Eles já cumpriram a missão deles. Se você estudar um pouco da história da igreja, século XVI, Lutero não está mais aqui. Já cumpriu a missão dele. Século XVIII, os avivalistas, John Wesley, Jonathan Edwards, o irmão do John Wesley, Charles Wesley, homens que cumpriram a sua missão, não estão mais aqui. No século XX, um grande homem, Billy Graham, encheu estádios, homem usado por Deus, visitou várias nações, apenas com a Bíblia na mão, pregando o Evangelho, influenciou milhares de pessoas. Billy Graham, grande homem, ele não está mais aqui. Davi Miranda não está mais aqui. Manuel de Melo, do Brasil para Cristo, não está mais aqui. Paulo José Madruga, Rosa Francisco Madruga, que foram pioneiros, meus avós, na evangelização desse bairro, década de 60, chegaram aqui para pregar o Evangelho, já combateram o bom combate, já cumpriram a carreira deles, eles não estão mais aqui, mas nós estamos aqui, precisamos continuar a nossa missão. Você não pode parar, igreja, nós não podemos parar, aleluia, precisamos continuar, irmãos, e bem-aventurado o servo, aquele que quando o Senhor voltar, encontrar ele trabalhando. Eu estou finalizando o sermão, e eu declaro para você, Jesus está voltando. O Rei está voltando. E nós precisamos estar em um lugar de preparação. Preparação. Não sei se você acredita nisso, mas eu acredito, por isso estou pregando. Jesus está voltando. Tenho duas perspectivas sobre o final dos tempos. Duas coisas vão acontecer segundo as Escrituras. Duas coisas que vão acontecer paralelamente ao mesmo tempo. Primeiro, as coisas vão piorar, irmão. Eu não quero ser profeta do caos aqui e lançar medo em você, mas em primeiro lugar, as coisas vão piorar. Concernente aos últimos dias, as coisas vão piorar. Esse é o primeiro lado. Mas também concernente aos últimos dias, as coisas vão melhorar. Como assim, pastor? Explique esse negócio. À medida que se aproxima o dia do Senhor, o arrebatamento da igreja, vai se intensificar uma grande resistência ao povo de Deus. À medida que os sinais estão se cumprindo, as coisas vão piorar. Mas não adianta, irmãos. Toda a redenção, ela é precedida de sofrimento. À medida que está se aproximando o dia do Senhor, vai acontecer uma grande resistência. Sempre foi assim na história. Lembra do povo de Israel? Promessa era a terra de Canaã, mas qual foi a luta que eles passaram? Enfrentaram a resistência do faraó, tiveram que enfrentar o deserto, perseguição, atravessar o mar. Sempre antes de uma grande redenção, há sofrimento. Jesus ressuscitou domingo de manhã, mas antes do domingo de manhã, o que aconteceu na sexta-feira? Crucificação, Getsemane. Não adianta, irmãos, as coisas vão piorar, haverá uma grande perseguição, a Bíblia diz isso. Pastor, me explique isso aí. É só você ler Hebreus capítulo 11, os heróis da fé. Eu vou ler aqui o versículo 36. Muitos enfrentaram zombarias, torturas, outros ainda foram acorrentados e jogados aos cárceres, apedrejados, cerrados ao meio,
tentados, mortos ao fio da espada, andaram sem rumo, vestidos de pele de ovelhas, de cabras, necessitados, angustiados e maltratados, caminharam como refugiados, vagando pelos desertos, heróis da fé. Em montes, pelas cavernas e buracos, os nossos antigos irmãos cristãos, eles congregavam em cavernas, sempre foi assim na história da igreja, perseguição, luta, e a Bíblia diz aqui, pessoas das quais o mundo não foi digno delas. Ora, todos esses, apesar de haverem sido aprovados por Deus por meio da fé, não presenciaram a concretização daquilo que havia prometido, tendo em vista que Deus havia providenciado algo ainda mais excelente para nós, a fim de que juntamente conosco, todos eles aguardam o grande dia do Senhor, estão nos céus, na Jerusalém eterna, e estão aguardando o grande dia do Senhor, porque junto conosco, eles vão receber a recompensa, o corpo aperfeiçoado, a ressurreição. Aleluia, irmão. E nós sempre declaramos aqui na igreja, Deus não te livra da cova, mas Deus te livra onde? Na cova. Sempre ouvimos essas palavras. Deus não vai te livrar da cova dos leões, mas Ele vai te livrar da boca do leão. Deus não vai te livrar da fornalha, mas vai te livrar lá dentro da fornalha do fogo. Perseguição, aflição, sempre fez parte da história da igreja. Aqui no Brasil ainda não chegou para nós a conta, por isso eu estou aqui alertando você, mas já na Coreia do Norte, na China, na Palestina, em outros países, irmãos nossos estão sendo perseguidos, uma grande resistência. Olha o que Paulo fala para Timóteo, 2 Timóteo 3,12, de fato todas essas pessoas que almejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidas, à medida que o dia do Senhor se aproxima, se levantará também, irmãos, uma grande resistência ao povo de Deus. E o que você está fazendo? Meu Deus do céu, como estamos nos comportando, irmãos? Maior nível de batalha espiritual como nunca antes, irmãos. É só você ler a palavra, 2 Tessalonicenses 2, Apocalipse 6, Apocalipse capítulo 12, desde o início o dragão sempre perseguiu o povo de Deus, e nos últimos dias essa perseguição será implacável, uma grande apostasia, a Bíblia fala, um poder político maligno, religioso e econômico vai se levantar contra tudo que se chama Deus, família, nação de Israel e a igreja. O mundo já está preparado para esse líder, irmão, o mundo já está preparado, o mundo já está esperando esse cara, esse líder. A Bíblia chama ele de anticristo, João chama ele de anticristo, Paulo chama ele de o filho da perdição. Apocalipse 13 fala que ele é a besta que saiu das nações. Daniel chama ele de o chifre pequeno. O maior nível de batalha de todos os tempos. As coisas vão piorar. Por isso que pais precisam preparar seus filhos. Não é brincadeira, irmão. Não é brincadeira essa palavra nessa noite, por isso que ela é urgente. Prepare seus filhos. Não podemos ser cristãos de qualquer jeito, sabe, cristão Nutella, qualquer coisa abala ele. A igreja está cheia de crente Nutella, desculpa, mas eu estou aqui falando porque eu te amo. Cheio de crente que não aguenta as pressões, logo desiste. Aleluia, irmão, se prepara, porque dentro de uma perspectiva as coisas vão piorar, mas por outro lado, as coisas vão melhorar também, as coisas vão melhorar, sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz também que nos últimos dias haverá um grande avivamento, irmão, um grande avivamento, um derramado Espírito Santo sobre a igreja. Você crê nisso, igreja? Deixa eu ver, você crê nisso ou não? A palavra fala que nos últimos dias, as chuvas que aconteceu, profetizadas por Joel, chuva temporã e serôdia, primeiras e últimas chuvas, as primeiras aconteceram em Atos capítulo 2, no início da igreja, o Espírito Santo veio em Pentecoste, capacitou a igreja, e eles saíram pregando a palavra de Deus, fazendo milagres, prodígios, sinais, sem medo da perseguição, sem medo de Herodes, sem medo de Nero, dos Césares. Eles saíram pregando a palavra de Deus, cheios do Espírito Santo. E a Bíblia diz sobre as últimas chuvas,
Nos últimos dias o Senhor derramará do seu Espírito sobre a igreja. Para quê? Para capacitar a igreja. Por isso as coisas vão melhorar para nós seremos cheios do Espírito Santo, mas para isso eu preciso ficar na brecha, para isso eu preciso ficar na fé, para isso eu preciso buscar a Deus, porque o Espírito Santo só vem para aqueles que querem, para aqueles que têm fome de Deus, para aqueles que querem o Espírito Santo, e ele será derramado sobre a igreja. E eu termino lendo o texto de Atos capítulo 1, verso 8, contudo, recebereis o poder do Espírito Santo que vai descer sobre vós, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo já foi derramado lá em Jerusalém, no início da igreja, mas a obra não é só Jerusalém. Atos 8, Samaria, o Espírito Santo veio sobre Samaria, mas não é só Samaria, a promessa aqui é até os confins da terra. O Espírito Santo será derramado. É por isso que eu comecei essa mensagem dizendo: o fim será melhor do que o começo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Fica de pé nessa hora em nome do Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Vem aqui, nós vamos cantar um louvor. Feche seus olhos nessa hora e põe a mão no seu coração. Eu queria ver a bravura dos santos em plena
igreja de novo, faz a chama arder neste povo, começando em meu coração. Você pode pôr a mão no seu coração nessa hora. A meta aqui, irmãos, é até que Jesus venha. É até que Ele venha. Por isso você não pode parar. E assim como diz essa canção, que o Senhor venha avivar a sua igreja e fazer de novo, assim como aconteceu com os primeiros cristãos. Que você seja cheio de coragem, de ousadia, que você seja fortalecido nessa noite, cheio do Espírito Santo, cheio de esperança. E que possamos continuar servindo a Jesus até que Ele venha. Enche os nossos corações nessa noite, Pai. Enche as nossas vidas, Senhor. Faz de novo, Senhor, a Tua obra em nós. Se tem alguém aqui, Senhor, que está fora, que possa se reposicionar novamente, Senhor, e voltar para os braços do Pai. Essa é a noite de você voltar para os braços do Pai. Hoje, se ouvires a voz do Espírito Santo, não endureça o vosso coração. Se entregue para Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é a porta, Ele é a saída. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens que importa que sejamos salvos. Só Jesus pode te salvar. Só Jesus pode te salvar. Breve virá, breve virá, Jesus em breve virá. Vamos terminar assim esse culto. Breve virá, breve virá, Jesus em breve virá. Mais uma vez. Breve virá, breve virá, Jesus em breve virá. Você pode aplaudir bem forte. Aleluia! O Rei está voltando. Levanta sua mão para o céu. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas hoje e até que Ele venha. Deus te abençoe. Ótima semana para você. Vai debaixo dessa palavra em nome de Jesus. Aleluia.